Nas primeiras horas da manhã, quando o sol ainda despeja luz dourada sobre as colinas de Cássia, os sinos do antigo mosteiro ecoam pelo vale. Um peregrino exausto encosta a mão em uma videira quase seca, plantada no claustro onde Santa Rita viveu. Para seu espanto, entre galhos ásperos irrompe um cacho de uvas vermelhas e viçosas, sinal de vida onde todos só viam morte. A pequena cena desperta uma pergunta silenciosa. Como algo tão frágil pode florescer em terreno estéril? Conta-se que a própria Rita, séculos atrás, rezou sobre aquela videira num inverno rigoroso, e contra toda lógica, ela brotou na primavera seguinte. Você já se perguntou por que, embora admiremos milagres assim, continuamos permitindo pequenas concessões que secam nossa fé? Se uma videira estéril pôde reviver pela intercessão de uma freira do século XV, o que impede a nossa alma de produzir frutos hoje? A resposta é dura, porém simples. Ignoramos alertas espirituais que parecem mínimos, mas corroem raízes profundas. Pesquisas do Pew Research mostram que apenas 29% dos católicos participam da missa toda semana, e levantamentos europeus apontam quedas de mais de 40% na frequência pós-pandemia. Esses números não são estatísticas frias. Eles refletem corações que, dia após dia, aceitam migalhas de indiferença, exatamente aquilo que Santa Rita suplicou para jamais acolher. Neste vídeo, vamos descer a fundo nas 5 atitudes que ela pediu para nunca aceitar. Não se trata de heresias gritantes ou pecados escandalosos, mas de fendas quase invisíveis. O desânimo que você chama de cansaço, a ironia que encobre rancor, a pressa que asfixia sua oração. Para cada item, ouviremos um episódio verdadeiro da vida de Rita. Veremos um dado atual sobre prática religiosa no mundo e experimentaremos um convite concreto de mudança. Vamos construir, passo a passo, uma montanha de consciência até alcançar o ponto alto, onde a coragem substitui o hábito de recuar. Antes de avançar, feche os olhos e visualize aquela videira. Terra pedregosa, tronco retorcido, ramos mirrados, e ainda assim uvas rubras pendendo sob a luz nascente. Essa não é lenda para entreter romeiros. É um lembrete de que Deus age onde a lógica humana desiste. Se, durante os próximos minutos, alguma dessas 5 armadilhas ferir seu coração, permaneça. Foi justamente na ferida que Rita recebeu o espinho de Cristo e descobriu: a dor, agrupada à graça, pode ser transformada em milagre vivo. O primeiro ponto que Santa Rita suplicou que jamais acolhêssemos é o desespero. Aquela sensação de que nada mais floresce e a graça deixou de nos alcançar. Basta recordar um dos episódios mais antigos ligados à santa. No inverno rigoroso de 1442, quando as colinas de Cássia estavam cobertas de neve, Rita convidou uma noviça atormentada a cravar um galho seco no chão do claustro. Parece absurdo, mas a freira confiou. Na primavera de 1443, brotaram folhas verdes, e semanas depois, um cacho de uvas rubras pendia dos ramos. O registro aparece no códice Acta Sanctae Ritae, copiado em 1463, apenas 6 anos após sua morte, e foi citado no processo de canonização, concluído em 24 de maio de 1900. Aquela videira, ainda viva, é lembrada durante a novena anual, de 13 a 21 de maio em Cássia, que mesmo em 2024 atraiu mais de 50 mil peregrinos. Se os dados históricos mostram a força da esperança, as estatísticas atuais revelam o oposto quando ela se perde. Um levantamento do Pew Research Center publicado em 27 de março de 2023 indicou que apenas 29% dos católicos norte-americanos participam da missa semanalmente. Antes da pandemia, eram 38%. Na Itália, berço da santa, o Instituto Censis apontou, em novembro de 2022, que a frequência dominical caiu para 18%. Em paralelo, a Organização Mundial da Saúde divulgou em 2 de março de 2022 que casos globais de ansiedade e depressão aumentaram 25% desde 2020. Esses números não são apenas índices sociológicos. Eles escancaram corações que deixaram de crer que algo bom possa brotar em solo gelado. Para Santa Rita,
o desespero era mais que falta de ânimo. Era a raiz que estiolava toda a virtude. Ela aconselhava as noviças: quando a alma clama, não há solução, o inimigo já cavou. Metade da cova da esperança. Hoje, esse eco medieval ainda ressoa em dilemas cotidianos. A mãe que entrega a fé por causa de um diagnóstico, o jovem que abandona a oração após a terceira entrevista de emprego sem resposta, o idoso que se convence de que já é tarde para reconciliar-se com a família. O roteiro deste vídeo propõe inverter esse quadro. Em vez de permitir que o desânimo se torne hábito, convidaremos o espectador a um gesto simples: escrever nos comentários o maior impossível que carrega no coração e rezar durante uma semana a breve jaculatória de Santa Rita. Mostra-me a rosa que resta escondida em meu inverno. Ao final deste bloco, a mensagem precisa ser cristalina. Se um ramo morto pôde frutificar em 1443, também a vida de quem nos assiste pode despontar inesperadamente. Santa Rita é chamada de advogada das causas impossíveis, não porque remove todas as cruzes, mas porque recorda, em cada pedacinho de videira, que nunca é tarde para um milagre começar. Quando Rita Lotti tinha 16 anos, foi dada em casamento a Paolo Mancini, soldado de temperamento imprevisível e fama de resolução pela espada. O ano era 1399 e a Úmbria vivia disputas entre guelfos e gibelinos. Insultos em tavernas terminavam em lâminas desembainhadas. Paolo trazia para dentro de casa a mesma ferocidade que exibia nas ruas de Rocaporena. Palavras rudes, portas batidas, noites de medo para a jovem esposa. No entanto, Rita decidiu que não permitiria que a violência fosse a lei final da sua família. Durante quase 2 décadas, ela respondeu aos acessos de raiva com paciência obstinada, pequenas orações e gestos de serviço. Em 1415, crônicas locais narram que Paolo, tocado por aquelas atitudes, abandona as brigas e faz as pazes com vizinhos que jurara perseguir. Seu caminho foi interrompido no ano seguinte, quando inimigos antigos o assassinaram, mas não antes de ele ter pedido perdão a Deus e aos que ofendera. Esse desfecho mostra o que a santa considerava inegociável: jamais legitimar agressões físicas ou verbais. 6 séculos depois, o cenário global evidencia que o alerta continua urgente. A Organização Mundial da Saúde estima que uma em cada 3 mulheres, 30%, experimentou violência física ou sexual ao longo da vida. Organização Mundial da Saúde. Dados publicados pela ONU. Mulheres em novembro de 2024 revelam que 51.100 mulheres e meninas foram mortas por parceiros ou familiares apenas em 2023, uma média de 140 por dia ONU Mulheres. Por trás de cada número existe um rosto, uma história que poderia terminar diferente se a sociedade, a igreja doméstica e as próprias vítimas enxergassem a agressão como solo, onde nenhuma graça deve ser semeada. Santa Rita ensinava que aceitar a violência é roubar a dignidade do agressor e do ferido. Quem tolera o açoite legitima o algoz, reza uma paráfrase antiga atribuída ao mosteiro de Cássia. Em chave contemporânea, isso significa recusar piadas que humilham, namoros onde o controle se disfarça de ciúme, discussões familiares que normalizam gritos. Significa também buscar ajuda, linhas nacionais de apoio, confessionários que oferecem direção espiritual e grupos paroquiais de acolhimento. A violência nunca é problema particular. Ela fere o corpo místico de Cristo inteiro. Convido você, espectador, a um breve exame. Existe alguém que treme quando você chega? Ou talvez seja você quem engole o medo em silêncio? Digite nos comentários, se puder, apenas a inicial da pessoa que mais precisa de paz e reze, pelos próximos 7 dias, a oração de Santa Rita pelos lares em conflito. No próximo bloco veremos como a santa enfrentou o veneno ainda mais sutil da vingança. Até lá, lembre-se, a cruz que Rita abraçou não era espada contra ninguém, mas ponte para a reconciliação que o Evangelho exige. O terceiro alerta de Santa Rita recai sobre um veneno que parece justiça, mas brota de puro orgulho, a vingança.
Se o marido Paolo tombou ao fio de uma emboscada em 1416, pior ainda foi o que veio depois. Os 2 filhos adolescentes, Giovanni e Paolo Júnior, juraram lavar a honra com sangue. Rita conhecia o ciclo umbriano de represálias. Bastava um funeral para acender outra lâmina. Durante meses ela orou e dialogou, mas percebeu que os rapazes se fechavam. Então, num ato extremo de confiança, pediu a Deus que poupasse as almas dos filhos de um homicídio. Crônicas do mosteiro relatam que ambos adoeceram de febre tifoide e, antes de morrer ainda naquele inverno, reconciliaram-se diante do crucifixo que a mãe segurava. A mensagem que ficou gravada nos anais de Cássia é cristalina. Vingança. Consome o agressor antes de atingir o inimigo. Se avançarmos 6 séculos, os números comprovam a atualidade dessa lição. O Global Study on Homicide 2023 da UNODC mostra que homicídios motivados por disputas pessoais ou retaliações representam pouco menos de 30% das mortes violentas no planeta ONU, Escritório sobre Drogas e Crime. No Brasil, o Atlas da Violência 2023 aponta que mais de 4 em cada 10 assassinatos têm origem em conflitos interpessoais, muitos por vendetta familiar ou brigas de vizinhança e péia. A espiral não se limita a mortes. Estudos de 2024 sobre reincidência penal revelam que crimes de revanche dobram a chance de retorno ao sistema carcerário em até 3 anos. Em termos espirituais e sociais, vingar-se é plantar um espinheiro que se volta contra quem o semeia. Por trás dessa estatística, vive um conceito-chave do ensinamento católico: o perdão ativo. Não é esquecer a ofensa, nem abdicar da justiça legal. Trata-se de romper o elo interior que liga o coração ao mal recebido. Bento XVI definiu, ainda em 2011, que perdoar é liberar antes de julgar. Rita praticou isso quando visitou a mãe de um dos assassinos de Paolo, oferecendo pão e azeite na quaresma, gesto documentado em depoimentos ao processo de beatificação. Ela cortou a corrente da retaliação, preenchendo o vazio com caridade concreta. No roteiro de hoje, o espectador será convidado a um exercício decisivo: pensar num nome que desperte amargura e, na mesma hora, rezar pelas intenções dessa pessoa. Em seguida, escrever nos comentários: "Faço a rosa da paz florescer", sinal público de que trocou revanche por intercessão. Um gráfico animado mostrará, em paralelo, como nações que investem em programas de mediação comunitária reduziram homicídios por vingança em até 22% entre 2015 e 2024, reforçando que misericórdia gera frutos mensuráveis. Ao fechar este bloco, paira a pergunta: quem leva a melhor? O ofensor que fere ou o ferido que, perdoando, retoma a liberdade interior? A história de Santa Rita responde há 600 anos. Vingar é cavar a própria cova. Perdoar é abrir passagem para a ressurreição das relações humanas. A 4ª advertência de Santa Rita mira um inimigo silencioso: o comodismo espiritual. Após a morte dos filhos, Rita ingressou no mosteiro agostiniano de Cássia, onde permaneceu 40 anos realizando tarefas banais: varrer corredores, costurar hábitos, preparar a horta. Quem a observava talvez a julgasse irrelevante, mas aquelas rotinas escondiam disciplina rigorosa. Levantar-se antes do cântico das laudes, meditar 1 hora diante do crucifixo e doar o pão do próprio jantar a alguma vizinha pobre. Para a santa, o perigo não era a falta de grandes gestos, e sim o hábito de colocar a alma no piloto automático. Se olharmos o século XXI, a estatística confirma o alerta. Em 2022, a participação dominical dos italianos na missa caiu a 18,8%, mínima histórica desde o pós-guerra asionecatólica.it. Enquanto isso, o brasileiro médio dedica 3 a 37 min por dia às redes sociais, quase 26 horas semanais de rolagem infinita, negócios e Não é difícil perceber a troca. Menos tempo para a liturgia, mais para telas que, embora informem, raramente inspiram conversão. O comodismo, então, disfarça-se de falta de tempo, quando, na verdade, somos nós que reorganizamos prioridades.
Rita combatia essa letargia com 2 instrumentos simples: ritual e serviço. O ritual diário de oração mantinha viva a chama interior. O serviço impedia que a fé virasse teoria. Em linguagem moderna, significa criar micro-hábitos mensuráveis. 10 minutos de leitura bíblica logo após acordar, um Pai Nosso rezado antes de abrir qualquer aplicativo, uma visita, mensal a doentes ou presos. Pequenos atos regulares constroem vigas espirituais mais fortes do que retiros esporádicos seguidos de longas pausas. Para tornar isso tangível, o roteiro convida o espectador a um teste de 7 dias. Substituir o primeiro scroll da manhã por um versículo do Evangelho e, antes de dormir, anotar uma obra de caridade realizada ou planejada. Ao final da semana, deixe nos comentários quantos versículos leu e que serviço executou. Um contador animado mostrará, em tempo real, a soma de minutos de oração da comunidade. A meta é superar coletivamente as 26 horas semanais que hoje entregamos às redes. A cada marco batido, aparecerá na tela a rosa de Santa Rita florescendo, sinal de que disciplina compartilhada gera frutos visíveis. Em Cássia, ainda se preserva a cela onde Rita costurava, iluminada por um único lampião a óleo. Não havia notificações, apenas o tilintar dos sinos chamando ao próximo ofício. A mensagem permanece clara: quem cultiva ritmos santos transforma o comum em terreno de milagre. O comodismo, porém, rouba sentido das tarefas mais belas. Portanto, antes de avançar ao último alerta, pergunte-se: seu dia está moldando a alma ou apenas passando? Troque inércia por decisão e descubra que, mesmo varrendo um corredor, é possível acender luz para o mundo. Quando a brisa de fim de tarde percorre os claustros de Cássia, conta-se que as pétalas das rosas de Santa Rita exalam perfume ainda mais forte. Há séculos, peregrinos tomam esse aroma como sinal de que a graça não caducou. Ela continua ativa, exigindo apenas corações dispostos. Ao longo deste vídeo, revivemos 5 convites da Santa: recusar o desespero que seca a alma, romper qualquer ciclo de agressão, cortar pela raiz o impulso de revanche, despertar do torpor que paralisa a vida espiritual e, por fim, recobrar confiança absoluta na providência. Porque quem desconfia do cuidado divino fecha a porta por onde entram os milagres. Talvez você tenha sentido uma ou mais dessas feridas latejar enquanto ouvia cada história e cada dado. Não desperdice. Esse incômodo é sinal de que ainda existe sensibilidade, exatamente o terreno que Deus prefere para fazer brotar uvas em galhos considerados mortos. O século XV de Rita tinha espadas e vendetas. O nosso traz telas luminosas, cliques raivosos e um cansaço que parece incurável. Mudam as armas, permanece o perigo, mas também permanece o antídoto. Decisão diária de viver como quem acredita que Cristo já venceu o impossível. Agora a escolha passa para suas mãos. Se você se recusa a cultivar o desespero, escreve "confio" aí nos comentários. Se decide quebrar qualquer corrente de violência ou vingança, deixe apenas um "perdoo". Se substituiu minutos de rolagem por oração nestes últimos dias, digite "desperto". Cada palavra postada será uma pétala digital, compondo um buquê invisível à frente do altar de Santa Rita. Prometo levar esse buquê espiritual na próxima novena em Cássia. E, por favor, não caminhe sozinho. Clique no botão inscrever-se. Quando você faz parte desta comunidade, ganha irmãos que lembram todos os dias que a santidade é possível. Aperte o like para dizer ao algoritmo que conteúdos de fé merecem lugar de destaque. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Talvez justamente aquela pessoa que desistiu da oração esteja a uma história de milagre de redescobrir esperança. Encerramos aqui, mas o roteiro da sua vida segue em construção. Que a rosa de Rita aflore onde o mundo vê só inverno. Que o perfume da paz rompa as paredes da sua casa. E que cada nova manhã o encontre decidido a nunca aceitar menos do que o céu planejou para você. Amém.